piratas do Novo Mundo, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen Plus! Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de One Piece aqui no canal, a gente vai falar sobre os poderes do Zoro, o comandante dos piratas do Chapéu de Palha. Mas iremos falar dos poderes no futuro da série. Afinal, o Zoro é um dos personagens que mais evoluiu até o momento, mas ele ainda vai evoluir muito no futuro. E a gente vai falar mais sobre isso hoje. Qual será o maior aumento de poder de Zoro? Uma Akuma no Mi? Mais controle de Haki? Vamos falar o que realmente o mangá tá indicando pra gente, de acordo com algumas afirmações do autor. Então já conto com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o Zoro é um dos personagens mais poderosos em One Piece atualmente. Na verdade, todos os piratas do Chapéu de Palha possuem um nível de poder extremamente alto se comparado aos poderes com a maioria dos piratas que eles enfrentaram no início da sua jornada. Porém, o Zoro, logo que foi apresentado, ele já era poderoso, mesmo como um pirata iniciante, vencendo diversos piratas que já eram reconhecidos e realizando feitos de poderes sobre-humanos desde sempre. Ele continuou então evoluindo até esse momento. Desde a sua época com Kuinar, antes mesmo do Zoro começar a desejar ser o espadachim mais poderoso do mundo, os seus treinamentos já passavam dos limites físicos, onde ele erguia pedras gigantescas para aumentar sua própria força. Tudo isso pois o Zoro possuía um desejo de ser incomparavelmente forte desde o início da sua jornada, quando desafiava dojos e espadachins. Isso mostra que mesmo entre os piratas do Chapéu de Palha, o Zoro é o único que sempre quis ser o mais forte. Agora, esse é o seu maior objetivo realmente. Mesmo assim, quanto mais poderoso o Zoro ficava, ele também descobria que os inimigos que encontrava em sua jornada conseguiam ser mais fortes ainda. O espadachim então percebeu que ele precisava se superar diariamente para enfrentar as forças da Grand Line. Inclusive, ele é o único que a gente sempre vê treinando dentro do Mary e depois disso dentro do Sunny. Mas foi realmente na sua introdução aos conceitos de poder no Novo Mundo que o Zoro percebeu que ele precisava de muito mais poder, que ele precisava aumentar sua própria força. Não só por ele mesmo, mas principalmente pelos poderes que ele precisava para proteger os seus companheiros. Assim então ele implorou ao seu maior rival que o treinasse. Ele pediu isso ao maior espadachim do mundo atualmente, Drácula Mihawk, que reconhecendo as motivações do Zoro, aceitou esse pedido, mesmo eles sendo rivais. E após isso, o Zoro retornou muito mais forte depois do time skip, e algum tempo depois disso ele conseguiu ainda mais poder com seus próprios métodos de treinamento para utilizar as técnicas que ele já possuía. Zoro também surgiu com a misteriosa cicatriz daquele treinamento, e parece estar diretamente ligada ao seu destino. Hoje o Zoro foi o único grande usuário da espada Enma depois de Oden ter perdido a sua vida. E isso então mostra o nível de poder que ele possui atualmente na batalha de Wano. Mas ainda não é o suficiente. Ele precisa de muito mais poder, ficar muito mais forte. Não apenas para realizar o seu sonho de ser o maior espadachim do mundo, mas para proteger quem é importante para ele nas batalhas do Novo Mundo. Então a primeira opção que todo mundo questiona sobre a forma mais rápida de um pirata se fortalecer é o poder de uma fruta do diabo, de uma Akuma no Mi. Zoro viria a ter este poder no futuro? Afinal, praticamente todos os grandes nomes entre os piratas atualmente possuem um poder como esse. Dos 4 Yonkou, 3 deles têm confirmado o poder de uma fruta do diabo como seu principal poder, de uma Akuma no Mi. E o próprio Oda há algum tempo comentou sobre qual poder de Akuma no Mi que daria pro Zoro. E a resposta basicamente é nenhum poder de Akuma no Mi. Zoro não vai ter uma fruta. Oda disse que se ele desse uma fruta pro Zoro, ele na verdade daria essa fruta pra sua espada e não pro próprio espadachim. A gente sabe que atualmente em One Piece, graças aos conhecimentos que foram descobertos com todos os estudos e todas as pesquisas do Dr. Vegapunk, se tornou possível dar uma Akuma no Mi para um objeto inanimado. Isso faria com que o objeto ganhasse vida e também pudesse usar um poder diferente, porque a Akuma no Mi seria uma Zoan. Então o autor, o Oda, enquanto respondia as perguntas do volume 98, ele disse que caso o Zoro tivesse que usar o poder de uma Akuma no Mi, seria a Uo no Mi no modelo Seiryu, ou seja, o poder do grande dragão azul. Porém, como eu citei, seria usado pela espada. E seria realmente interessante vermos o Zoro com uma espada que é capaz de liberar fogo como ele desejar com o Blue Break e também se transformando em um dragão gigantesco para atingir inimigos distantes. Porém, não é algo que a gente deve ver na história. Esse não deve ser um dos principais poderes futuros do Zoro. O Oda garantiu que essa possibilidade não aconteceria justamente dando ao comandante dos piratas do Chapéu de Palha a mesma fruta que já pertencia ao Kaido. É exatamente a mesma fruta, exatamente o mesmo modelo, sendo o Kaido um rival que não perderia sua vida facilmente para que outra pessoa pudesse ter este poder. No caso, para que uma espada pudesse. Mas indo além, recentemente com as informações que a gente teve do volume 100 do mangá, a gente viu como foi mostrada a evolução de Robin com 40 e 60 anos. Inclusive, vimos que com 60 anos ela ainda continuava suas pesquisas e investigações arqueológicas. Ou seja, ela realmente continuou fazendo o que ela sempre gostou de fazer. Porém então,
O que o Zoro sempre gostou, desde muito jovem, o que? Ele sempre gostou de lutar com espadas, algo que com o passar dos anos com certeza não mudaria. Então vamos voltar alguns capítulos para ver o que o Oda falou sobre ele também, quando ele fez a evolução do comandante espadachim dos piratas de Chapéu de Palha. Vamos lá, isso aconteceu no volume 91 do mangá. Assim como todos os personagens até agora, o Oda mostrou duas versões de 40 e 60 anos do Zoro. Uma delas é a que tudo deu certo e o Zoro continua fazendo o que ele gosta, e então ele também fez uma onde tudo mudou. Porém, pessoal, nessa do Zoro parece ter um segredo escondido que ninguém notou, uma revelação sobre o futuro de Zoro, mas eu vou comentar sobre ela num vídeo futuro aqui do canal, caso vocês queiram. Não vamos falar nada sobre isso no vídeo de hoje, porque esse vídeo de hoje é pra falar sobre os poderes, então a gente vai falar exatamente sobre o que o Oda falou, mas existe um segredo escondido ali que a gente pode analisar no futuro caso vocês queiram. O foco do vídeo de hoje, então, com os poderes, a gente vai ver que no futuro o Zoro continuou sendo um grande espadachim. O Oda deixou isso visível. 19 anos após o momento atual do anime, o Zoro desenhado pelo Oda como um usuário de um estilo diferente de técnica de espadachim, dessa vez utilizando o Yuntoryu, ou seja, o estilo de 4 espadas. Vimos no início da série que o próprio Zoro dizia que ele não era muito bom utilizando o estilo de uma espada só. Porém, após o time skip, isso mudou completamente. A gente viu que após o seu treinamento, o Zoro venceu diversos adversários com essa técnica, dominando ela completamente. A mesma coisa com a técnica de 2 espadas. Isso dá a entender que no futuro o Zoro deve em algum momento dominar completamente o estilo atual, o Santorio, e isso de forma como ele acredite que não dá mais para evoluir. E então ele passaria a treinar o estilo de 4 espadas para se fortalecer. Depois disso, seguindo a mesma lógica, a próxima citação do Oda é sobre os 60 anos do pirata. E então, depois de 20 anos dele ter aprendido o estilo de 4 espadas, agora ele usaria o estilo de 5 espadas. Então o Zoro aprenderia o estilo Gontorio, seguindo a mesma lógica, após dominar completamente o estilo anterior, o estilo de 4 espadas. Inclusive que já foi apresentado no anime, não sendo usado pelo Zoro, mas já foi. Porém, essa representação do Zoro seria em um futuro distante em One Piece. Não define absolutamente nada sobre a evolução das batalhas que a gente vai ver acontecendo, principalmente nos confrontos que vão ser vividos pelo espadachim após a batalha em Wano, que inclusive é uma batalha onde todo mundo tá vendo várias revelações sobre o Zoro, ou pelo menos algumas possibilidades estão sendo levantadas. Afinal, os espadachins de Wano notam que o Zoro tem semelhanças gigantescas com alguns espadachins do passado, espadachins da família Shimotsuki, como por exemplo o Ryuma, que o Zoro já enfrentou, e também possuía uma cicatriz como o pirata, uma cicatriz igual. Depois vimos em Wano um flashback de Yamato, onde nos era mostrado um espadachim misterioso que, mesmo não vendo detalhes sobre ele, ele era visivelmente semelhante ao comandante dos piratas do Chapéu de Palha, mas a gente pode falar mais sobre isso num vídeo futuro. O mais importante agora é a gente seguir comentando sobre os poderes do espadachim do Santorio. Sabemos que recentemente vimos o Zoro utilizando o poder do Haki do Conquistador no confronto contra Kaido. O próprio Yonko, que lidera os Piratas das Feras, que sabe muito sobre este poder, mencionou que o Zoro havia utilizado, mesmo o Zoro não fazendo ideia sobre isso. O anime já apresentou também algo parecido no episódio 984, com uma cena inédita, onde a gente viu a evolução desse poder acontecendo, de uma forma um pouquinho adiantada. Afinal, o Zoro teria utilizado o Haki do Conquistador no anime, ou algo extremamente parecido. E tudo isso nos traria uma confirmação do que o espadachim realmente é capaz de utilizar o Haki dos escolhidos. Por mais que durante o Vivre Card mais recente, aparentemente o Zoro apenas foi citado utilizando o Haki da observação, além do clássico Bosushoku Haki. Porém, a evolução mais visível e mais provável do Zoro, na minha opinião, como espadachim, também envolve diretamente o Haki do Rei, seja realmente essa evolução. Afinal, é extremamente certo o fato de que ele precisa desse Haki para superar ainda mais os seus próprios limites. Afinal, a gente viu grandes espadachins do passado, eles utilizavam este poder para se fortalecer. O poder do Haki do Rei era utilizado em suas lâminas. A gente viu isso sendo feito na obra por Oden, por exemplo, de quem o Zoro agora herdou a espada Ima, e principalmente também era feito por Edward Newgate, além do pirata que dominou os mares, Gold Roger. Além disso, a gente sabe que o Shanks, ele também deve utilizar no seu estilo de combate com a sua lâmina Griffon. E agora a gente tá vendo um Mugiwara, a gente tá vendo o Zoro, que tá ficando muito mais forte, tá ficando muito mais poderoso. E então, a gente tá tendo a confirmação dele ter sido escolhido pelo Haki do Conquistador. Então, na minha opinião, eu pessoalmente acredito que o Zoro vai ficar mais forte, dominando mais sobre o poder deste Haki. O domínio total deste poder, com certeza, o fortaleceria muito. Então eu acredito que seja muito mais importante e faça muito mais sentido pro Zoro ele ter este poder do que ter o poder de uma Akuma no Mi. O poder do Haki do Rei seria muito interessante para ser utilizado por ele, assim como também o antigo comandante, o antigo imediato de Gold Roger possuía. Agora, o futuro Rei dos Piratas também vai ter o seu imediato com o Haki do Rei. Afinal, as técnicas envolvendo esse Haki se tornam muito mais poderosas. Ainda mais se o Zoro aprendeu o uso avançado que permite ele emitir o poder do Haki dos Conquistadores e já atacar sem ter nenhum contato com o oponente. Eu acho que este Haki é a chave para ele se tornar o espadachim mais poderoso do mundo, superando todos os poderes. Mas comenta aí embaixo o que
que vocês acham sobre isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!